Porque os livros trazem traçados de camisas diferentes. E aqui eu estou falando de camisa, porque o nosso foco aqui nessa temporada é falar sobre camisa, mas na verdade com todas as modelagens, né? Por que que a gente vê tanto método diferente? E o objetivo aqui dessa aula hoje é ensinar para vocês a aproveitar o máximo possível de tudo que vocês veem. Aqui hoje nós estamos no nosso encontro Café com Modelagem, que acontece todas as quintas-feiras às 20 horas. Esse é o nosso 16º encontro e esse encontro ele é promovido para ajudar modelistas a dominar interpretações de peças usando um sistema digital com técnica e com confiança. Então, o nosso objetivo aqui hoje é você sair dessa aula entendendo melhor como aproveitar todo o conhecimento que você adquire ao longo da sua trajetória como modelista, estudando, porque nós temos acesso a muitos conteúdos. E falando um pouco sobre acesso a conteúdos, eu acho legal trazer um ponto de vista para vocês aqui sobre de onde vocês quais os melhores lugares para vocês irem buscar as informações. Eu sou uma estudiosa, 25 anos já consumindo modelagem muito intensamente, então eu já fiz isso de muitas formas. Eu digo para vocês com toda certeza que a literatura é o melhor caminho. Então, se vocês puderem fazer um investimento, o melhor investimento que vocês podem fazer, além de estar aqui comigo, na verdade, assim, eu trago aqui para vocês tudo mastigadinho, mas como autodidata, se vocês quiserem estudar, o que que eu recomendo? Literaturas. Literaturas as mais diversas. Por quê? Porque as literaturas, elas trazem elas são formais, elas trazem de forma mais precisa, de forma mais estudada. Ninguém publica um livro sem testar. Ninguém publica algo que não esteja aprovado. Então, por isso eu digo que é o melhor dos mundos. A nossa profissão, ela é pobre de estudos científicos, é diferente da medicina, é diferente do direito, é diferente da odontologia. Ela é bonita porque ela vem da tradição. Hoje, mais imersa no universo da alfaiataria, né, fazendo uma pós em alfaiataria, tendo tido um ensino formal na faculdade, estudando história da moda e tudo mais. Eu posso dizer que a nossa profissão, ela tem uma história, ela tem uma trajetória. É muito bonito o que vem de forma orgânica a partir da vida das pessoas que fazem o que fazem. É muito empírico, é muito da experiência. Isso que eu falo que é muito lindo, né? Mas ao mesmo tempo, nossa, quebra nossas pernas, ferra com a gente. Porque não tem, assim, grandes estudos, não tem grandes experimentos, né? Como tem em outras áreas, como eu falei, a medicina, o direito, a engenharia. E aí, o pouco que a gente tem, eu acho muito válido ser consumido, né? Então, nós temos algumas literaturas nacionais que são muito boas, algumas literaturas internacionais que são muito boas, que vale muito a pena investir. Outro lugar também muito bom para vocês adquirirem mais conhecimento e um conhecimento mais embasado é lendo artigos. É uma forma muito legal de vocês terem a visão mais amplificada em relação à nossa profissão. Quando se fala na parte mais conceitual, né? Não ali no mão na massa, na prática, no usar ferramentas em si, que usar ferramenta é usar ferramenta, né? Até vou trazer em algumas aulas, mesclando com essas mais teóricas, essas aulas que traz o uso da ferramenta mesmo, que no fim das contas, quando a gente para ver, não é um bicho de sete cabeças. Quando a gente começa fazer os estudos das ferramentas,
é uma, duas, três aulinhas que a gente faz basiquinhas ali, a gente percebe que é uma grande repetição no uso delas ali. Então já vai desmistificando que modelar no digital é difícil, né? Bom, mas enfim, né? Hoje o objetivo é justamente esse, é a gente passear um pouquinho pelos métodos, dar uma olhadinha na carinha deles. Então, eu vou trazer algumas imagens de alguns métodos para a gente poder ver, né, as similaridades entre eles e as diferenças entre eles. Nós vamos, então, comparar métodos, né? é, o que os livros trazem sobre camisaria, né? O que ensinam ali sobre camisaria, uma exploração mais crítica, né, do assunto, de diferentes formas de traçar essas camisas, presentes aí nos principais livros que a gente tem acesso, né? E que eu tenho acesso aqui para poder trazer o conteúdo para vocês. Então, a gente tem o traçado passo a passo, que é um método padrão de a gente encontrar a modelagem na literatura. Entender cada etapa desses traçados é bastante interessante, porque a gente, como eu falei, né, a gente vai falar, nós vamos avaliar similaridades e diferenças. Então, entender cada etapa nos ajuda nessas comparações, né? E fazer links de um método com o outro, né? O que que eles têm semelhantes, o que que eles propõem de diferença, né? E de recursos ali. O segundo ponto, assim, que é muito característica do trabalho que eu trago e da forma como eu tento educar a maneira de vocês trabalharem com a modelagem, é essa postura especulativa da modelagem, essa postura de raciocinar como uma desenvolvedora de modelagem, um olhar mais analítico, ao mesmo tempo em que a gente estuda, avalia, compara as formas clássicas de traçar uma modelagem, que é a partir de uma literatura, é a partir de um passo a passo, é desenvolver essa postura de especular as coisas, de olhar e tentar procurar os porquês e de entender as lógicas que moram por trás, né, das modelagens. E o terceiro ponto é que modelagem é muito além do passo a passo, que a partir do momento em que você desenvolve essa postura mais analítica, você passa a construir a sua autonomia na criação dos moldes. Ai, não é sensacional? Nossa, meu coração enche. Eu sou apaixonada por tudo isso. Eu acho tudo muito encantador, de fato, né? E assim, pensando na vida real mesmo, né? Não falta conhecimento para as pessoas. Eu tenho certeza que vocês são inteligentíssimas, que vocês conhecem muitas coisas. E eu falo isso porque eu conheço o perfil de quem me segue, eu conheço o perfil de quem vem para as aulas, eu conheço o perfil de quem compra, e são profissionais. São pessoas que têm características muito peculiares no sentido de serem muito comprometidas com o que fazem, de entregarem com excelência, de serem muito estudiosas, de quererem sempre evoluir. Então, essa é uma postura bastante presente, mas tão presente como é todos esses valores, existe um obstáculo, que é a confusão no excesso de informação, não conseguir juntar tudo isso de uma forma que faça sentido. E aí o que é para ser positivo acaba jogando contra, né? Fica contrário o efeito. Ao invés de ajudar, acaba que atrapalha. Então, o objetivo aqui é nós irmos alinhando esses três pontos que eu trouxe: conseguir absorver o que estuda, conseguir ter esse olhar especulativo e conseguir tirar proveito daquilo que vê, né? E a gente, com esse problema, né, de não conseguir, de fato, organizar tudo isso, as pessoas acabam desenvolvendo
veio um palavrão aqui na minha cabeça, mas não vou falar palavrão, não, não pode. É uma grande insegurança. Ao invés daquele conhecimento ajudar a fortalecer as modelistas como profissionais, acaba gerando a falta de confiança, a falta de. Ela questiona, a modelista questiona se o que ela sabe é suficiente, se do jeito que ela faz está certo, porque como vê diferente, né, num lugar, no outro lugar, no outro lugar. E acaba, como eu disse, né? Acaba, o jogo vira. O jogo vira e o que era para ser positivo acaba não sendo tão positivo assim, né? A consequência é que acaba travando o processo que deveria fluir. E aí o que eu acabei, né, percebendo sobre tudo isso? A necessidade de, primeiro, né, como eu trouxe aí os três tópicos, eu já trouxe pensando nisso, né, pensando em trazer para vocês uma estrutura para vocês conseguirem organizar o que vocês já sabem, porque tudo é valioso. Por mais que você aprenda coisas novas, tudo que você adquiriu de bagagem não pode ser descartável. Até o que deu errado é positivo, porque através do erro a gente aprende também. Então, tudo é valioso e como que eu aproveito melhor tudo isso? Eu aproveito melhor tudo isso tendo uma estrutura que me ajuda a organizar esse conhecimento dentro da minha cabeça. E é isso que eu vou entregar aqui hoje, né? Já estou entregando essa estrutura para vocês organizarem e esse olhar para vocês conseguirem aproveitar melhor o que vocês aprendem, seja aqui ou em qualquer outro lugar. Então, eu vou começar agora mostrando algumas imagens para vocês. Eu vou compartilhar aqui a tela com as imagens. Deixa eu botar aqui, eu já compartilho com vocês. Eu trouxe algumas poucas imagens dos livros que eu tenho aqui de modelagem, os livros que eu gosto. Eu acho que a gente vai ter uma experiência bem legal. Vamos lá. Deixa eu compartilhar. Aqui. Bom, está aí na telinha para vocês. Deixa eu minimizar aqui e jogar isso para lá. E aí, nós vamos então aqui. E então, bora aqui na nossa viagem. Olha só, eu estou começando com essa imagem de uma camisa costas do livro da autora Estefânia. E aqui a gente tem uma estrutura bem clássica do traseiro da camisa. E o que que eu gostaria que vocês observassem nessa imagem? Eu gostaria que vocês observassem a profundidade desse decote costas, a abertura desse decote costas. Faça uma avaliação de proporção com o ombro que nós temos, que consequentemente, né, quando eu pego ali do meu centro dessa minha base até o final do meu ombro, obviamente que a gente tem ali metade do meu costado, que é como a gente desenvolve a nossa base de modelagem lá dentro do método MQSA. Então, uma coisa vai se relacionando com a outra. Se você observar a linha vertical, que está ali numerada com o número 11, é a altura da nossa cava. Então, lá no método, no NQSA, a gente faz a altura da cava também com a nossa medida de ombro a ombro, dividida por 2 no caso, né? A metade do nosso ombro a ombro, a gente faz ali a altura da nossa cava. E veja como que no método da Estefânia a gente vê similaridade. O nosso ombro a ombro está maior nessa imagem, mas porque nós estamos falando de uma camisa. E que muito provavelmente, e essa camisa, né, é uma camisa de um método masculino. Então, nós temos deslocamento de ombro,
de 2 centímetros como padrão. Então, pronto, quando você pega ali aquele ombro a ombro e você tira 2 centímetros, você já observa que a medida ali do ombro a ombro dividido por 2 tá quase que equivalente à altura da cava. E aí a gente segue com o corpinho, que é contorno, contorno de tórax, contorno de cintura, contorno de quadril. E como é uma peça masculina, ali está mais retinha. E uma coisa que eu vejo que é interessante também, que o meu olhar sempre está atento e vê, é o seguinte, que quando você faz o traçado de uma base de modelagem, a cintura em si fica mais baixa do que o que eu vejo ali. Eu vejo uma curvatura que está muito mais saindo debaixo da minha cava e já formando essa curva e depois segue reto. E esse é um ponto para vocês afinarem o olhar de vocês, até na hora de vocês fazerem essa curvatura no molde de vocês, de fazer ela um pouco acima da linha da cintura e sair um pouco daquele clássico que a gente acaba fazendo, que é a linha da cintura no lugar exato da cintura, e o que acaba acontecendo é que fica meio desajeitado, não veste muito bem. E se você sobe aquela curvinha um pouquinho, você fazer aquela curvinha da linha da cintura para cima, dá aquela ajeitada no molde, é meio essa cara que vocês estão vendo aqui. Vejam como que em uma imagem dá pra gente aprender um monte de coisas. Nossa, eu acho que eu tenho aqui bem umas 20 imagens. Aí a aula fica com 2 horas, né? Opa! Deixa eu voltar, que tá pro lado de cá. Aqui eu tenho já a o meu costado com o desenho da minha pala. E aí, o que que eu quero trazer para vocês aqui? A proporção dessa pala, né? A proporção dessa pala em relação à minha cava. Veja ali, né? Ela mais estreitinha, ali já tá com a margenzinha de costura, que no livro simula uma modelagem manual, né? E não uma modelagem digital. Enfim, é só uma intervenção aqui. Então, a partir ali da nossa base, a gente consegue já começar a construir os elementos ali da camisa. Aqui eu tenho a frente. E se vocês observarem, todas as características que eu mencionei nas minhas costas, eu posso trazer todas para minha frente. O que tem de diferente na minha frente para as costas é o meu fraudado, que o meu fraudado costas é um pouco mais longo, é 1 centímetro mais longo do que na minha frente. A minha frente é um pouco menorzinho. E aí a gente já traz o esboço de um transpasse aqui, básico, que é o transpasse padrão, com 2 viras, né? Ele vira 2 vezes e finaliza ali no próprio centro. Esse é um tipo de vista que eu tenho aprendido colocar uma entretela muito fina, ou até nem colocar, porque como tem 3 camadas, eu vejo ali que vai ter uma estrutura. E eu pensava antes, né, quando eu colocava aquela entretela grossa na vista da camisa, eu tinha aquela sensação de que brigava com o tecido. Mas era uma coisa minha, era empírico, eu não tinha tanta certeza. E hoje, em contato com profissionais de área, camiseiros que estudaram fora do país e tudo mais, eu tenho a possibilidade de ter experiências de outras pessoas com um olhar semelhante ao meu, que também pensam da mesma forma que eu. Então, hoje eu posso trazer para vocês, né, essa informação de que é possível fazer sim sem a entretela e, inclusive, né, a nossa casinha é feita à máquina, ela cirze ali toda a volta, então não vai desfiar. Porque o que eu estou trazendo aqui para vocês como experiência é a conversa, como eu disse, com camiseiros tradicionais de alfaiataria que faz a casa à mão. Imagina, se a casa feita à mão, numa vista sem entretela, não desfia, aqui também não vai desfiar, entende? Então, mas aí alguns aprendizados para nós em relação à camisa. Aqui eu tenho uma versão dela mais simplificada, com 2 viras apenas. Aqui eu trago a cabeça da manga baixa, que é uma característica da camisa masculina, né? Esse traçado é de uma camisa masculina, então a gente vê ali a cabeça bem baixa. Normalmente
A gente usa ali também a medida do costado para fazer. E ela fica assim, com essa cabeça mais baixinha. Ah, essa imagem ficou fora de foco. Mas olha, guarda essa imagem na cabeça para a gente comparar com outras carcelas. Carcela, isso aqui é uma carcela. O que que é a carcela? É o tecido, esse aqui é o traçado da carcela, para cortar a carcela no tecido. E a carcela é o acabamento da abertura da manga da nossa camisa, né? E existem várias formas de traçar. E vocês acreditam que a forma mais comum que a gente faz na indústria é só um retângulo? Que os costureiros preferem e eles fazem o bico na hora de costurar? Porque a indústria, ela faz corte por enfesto, né? Coloca várias camadas de tecido. E às vezes entorta e fica torto, e perde o alinhamento, sai fora do fio e fica ruim para eles montarem e manter o padrão. Então, eles preferem muitas vezes cortar retangular. Mas aqui eu trago um modelinho de carcela para a gente comparar com outros métodos. Aqui, essa gola é muito semelhante com as golas de alfaiataria que eu aprendi, afinal, esse livro é um livro de alfaiataria masculina, então natural que haja semelhança. Mas olha, observem que partindo dos retângulos, né, a gente tem ali algumas intervenções, né, de 1 centímetro. Ali na parte no 8 deve ser de 0,7 aproximadamente, o transpassezinho ali é de 2, né? 1,5, 2. Normalmente a gente faz com 2 centímetros. E o biquinho lá em cima, com certeza, sai um e sobe um. É meio que padrão, sabe? Isso aqui. E funciona muito bem. Fica um colarinho bem bonito e um pé de gola bem bonito. Aqui eu trago agora outro traçado que já vem diferente, tá vendo? Como ele vem lado a lado. Aqui a gente já tem algumas intervenções diferentes no modelo que é a prega. A gente tem ali a tesourinha na cava-costas, eliminando essa preguinha que ajuda a vestir melhor. Então, aqui nesse método, eu não lembro qual que é esse. Esse daí, eu acho que é. Ai, não vou chutar, não, mas eu acredito que é um dos Senacs que eu tenho aqui. Mas veja, né? A gente já tem aqui algumas intervenções de modelo, né? O transpasse, a pala. Olha como a pala é mais estreitinha, mais estreita do que o anterior. E a gente vê uma estrutura mais alargada e eu vejo também a minha frente sendo um pouco maior do que as minhas costas. É uma modelagem masculina também. E para homens com volumes de ventre, essa é uma pegada, né? Ali a frente maior. Olha, aqui o traçado tá separado do pé de gola e da gola, né? Do pé de gola e do colarinho, mas veja que temos muita semelhança em relação ao traçado, quase que igual. Aqui também, no traçado da carcela, a gente vê a mesma forma. Ah, e aqui eu adoro. Gosto bastante dessa imagem, porque vem muito de encontro com a forma como eu gosto de modelar, que é ter a base na medida corpo do cidadão, da cidadã, e aqui você consegue controlar a folga de vestibilidade quando você constrói dessa forma. Você consegue visualizar aqui o que que é corpo e a partir do corpo você consegue colocar as folgas. Olha só, e aí vem trabalhando o modelinho, vem colocando os detalhes. Aqui eu já tenho uma prega um pouco diferente. Lá na anterior, a prega estava construída apenas na parte de cima e embaixo ela era sequinha. Aqui não, aqui a minha prega vem por inteiro. E olha que interessante isso. O tórax aqui, ele nas costas está maior, a peça vem mais acinturada, então eu perco medida de quadril, só que eu não perco, porque depois eu ganho de novo colocando a pence lá. Muito legal. Deve vestir muito bem essa camisa. E aqui eu tenho uma versão feminina. Olha lá, a gente consegue observar a descida de cava que eu falei para vocês
E a gente vê aqui que é uma base da blusa com a pence fundamental. Então, a partir daqui, eu consigo fazer as camisas acinturadas com recorte princesa, sabe? Aquela camisa bonita que tem o recorte princesa. E aí a gente consegue fazer a partir desta base de modelagem. Fecha, né, a pence. Olha aqui, que bonitinha. Mesma coisa, vem aqui a base de modelagem da base costas, e aí eu consigo fazer ela mais acinturada e consigo fazer ela mais ampla. Vai depender de como eu fizer a minha interpretação. E a pence lá do ombro que a gente tem, a gente desaparece com ela. Fecha ela e veja que sobe o ombro, né? Quando a gente fecha ela ali. Aqui é uma manga diferente, com essa curvatura. É algo que é mais antigo, mas que funciona muito bem. Pensa você que isso aqui traz vestibilidade. Tá vendo que eu tirei a pence do cotovelo, mas eu joguei essa curvatura na parte de baixo? Se eu fizer uma peça que tenha esse punho franzido, depois aplicado no punho reto, isso aqui dá uma vestibilidade com um conforto muito maior. E a gente vê uma intervenção também na cabeça da manga, porque quando eu aumento a largura, porque a peça é mais despojada, eu abaixo a cabeça. Aí aqui eu tenho uma outra versão de interpretação, onde eu tenho ali um recorte, que é o pontilhado, né? Que no caso não é que eu removo, eu transfiro, eu faço uma transferência, eu tiro ele da frente e eu jogo ele lá nas costas. E aí a minha costura, ela, ela joga mais para frente. É uma característica mais comum nas camisas masculinas, mas na feminina a gente também pode adotar se for a proposta do modelo. E aqui a gente já vê um acinturamento, porque é uma peça feminina, e ela já tem aquela cintura mais para baixo que eu falei para vocês. Eu estou gostando de subir a curvatura ali na linha de cintura, da cintura para cima, já dá ali aquela curvatura que já dá aquela limpadinha, já fica com um visual mais legal. Aqui uma manga comum com a marcação das pregas. Acho legal a gente conversar sobre as pregas. Então eu tenho aqui a abertura da minha carcela, ali que eu vou costurar aquele tecidinho, e veja as distâncias, tá vendo? Olha, eu tenho uma distância de mais ou menos uns 2,5 cm ali para começar o primeiro pique. Aí eu tenho uma prega de 2 centímetros, mais uma distância de mais ou menos uns 2,5, e depois mais a prega novamente. Essa prega pode ter de 2 a 3 centímetros, que depois de dobrada fica ali com 1 centímetro ou com 1,5 centímetro. Mas às vezes, na hora que a gente vai traçar, dá um rolo na cabeça, né? A gente pensa, nossa, que lado eu coloco a abertura? E que lado que vai a pence mesmo? Eu tinha essa dúvida quando eu era mais novata. Não sei se vocês não têm, mas eu tinha bastante. E olha só, aqui uma outra carcela mais recortada ainda que a anterior. Então, essa muito provavelmente os costureiros de alta produção iriam talvez sentir mais dificuldade, não iriam preferir essa. Mas ali num sob medida, vejo que é uma carcela legal, porque já vem com o formato ali. A gente tem condições de ir ao ferro, passar, levar vincada para peça para costurar. Gente, posso falar? Eu amo costurar camisa. Parece uma peça difícil, parece que é complicado, mas é uma peça tão gostosa de fazer. Ela tem várias etapas, mas é uma peça muito gostosa de fazer e é uma costura que rende. Principalmente porque a grande maioria dos tecidos são tecidos gostosos de costurar. Então, é um algodão, né? Se for um poliéster, é um tecido mais firmezinho, que dá para vincar. Então, tem bastante partes entreteladas. Então, é bem gostoso de manusear. Eu gosto bastante. Aqui, olha, eu trago um estudo de uma gola, onde o pé de gola ele é anexo no colarinho. Mas o que é mais legal é ali na parte de baixo, que a gente vê aquela abertura em leque.
que dá a vestibilidade. É aquilo ali que dá a vestibilidade. Quanto mais você abre essas preguinhas, mais baixa a gola fica. E quanto mais abre, é o que vai dando aquele efeito da gola bebê, que fica bem coladinha no ombro, assentada. E a gola que tem menos essa abertura é a que fica em pé. Então, essa vocês já podem levar para a vida, hein? Só essa dica já valia a aula de hoje. Podia ser só isso a aula, porque é muito bom esse entendimento. Abre muito a cabeça da gente que quanto mais reta essa nossa gola, mais em pé ela fica. Quanto mais você abre nessa parte superior, mais você vai dando o assentamento para ela, tá bom? Aqui, mais alguns exemplos de punhos e de carcelas. Aqui, deixa eu ver se eu consigo virar. Novamente, um pé de gola com colarinho anexo, né? Então a gente tem esse efeito, tem o desenho aqui na parte superior, olha que legal. Ele dá esse efeito ali no desenho, né? O desenho demonstra que ele não está dobrado completamente, ele está em pé nas costas e dobradinho só na frente. Nossa, que lindo! Eu vou testar. Eu vou testar esse colarinho. Eu vou fazer uma peça para mim com ele. Achei muito legal. Ah, e agora que eu virei aqui o negócio e sumiu minha seta. Ah, voltou. Voltou? Voltou nada. Deixa eu ver onde que eu estou aqui para eu clicar no próximo. Esse já foi. Não quer mais funcionar. Ah, funcionou. Funcionou? Funcionou. Deixa eu ver se eu consigo virar e voltar. Aqui nós temos uma base, novamente, mas olha como ela é. Ela é mais acinturadinha, com o ombro deslocado, e a gente tem essa pence, parece a pence do blazer aberta ali na barra. Muito interessante essa versão de pence, sabe? Qual é o efeito que vocês têm com esse tipo de pence? Vocês têm um efeito mais acinturado, ela contorna melhor, sem dar o defeito, ela assenta mais. É uma possibilidade bem bacana para as camisas de vocês com acinturamento. Veja ali, olha, que tem a compensação na lateral, folga mais o quanto eu abro ali no centro e aí eu tenho ela abertinha. Vocês conseguem imaginar? Eu consigo imaginar isso aí no tecido. Parece 3D, assim, na minha cabeça. É muito interessante. Deixa eu ver aqui a questão do nosso... De passar aqui as nossas imagens. Porque quando eu giro ela, eu perco a opção. Deixa eu ver o que mais que temos. Temos aqui. Deixa eu ver se está compartilhando, né? Eu acho que não está. Deixa eu descompartilhar. Olha, eu vou descompartilhar e vou compartilhar de novo, porque quando eu giro, ele aqui, ó, vou compartilhar aqui de novo. Ó, agora está na tela para vocês. Tá vendo essa base? É a que eu falei, mas vocês não estavam vendo. É a base que tem a compensação aqui na barra, na lateral, e você tem esse tipo de pencezinha aqui com essa abertura na barra. Então, a gente tem a abertura na barra. E você pode colocar aqui a margem de costura, inclusive. É uma pence aberta. É uma pence parecida com a pence do blazer. Então, ela dá um acinturamento diferenciado quando você faz dessa forma. E olha a lateral dela que simpática. Tem o deslocamento do ombro e o rebaixado que eu falei para vocês. Aqui de 1 centímetro, tudo de 1 centímetro. O decotinho aqui, a gente abaixa 1 centímetro para poder, né, descer ali a gola. E esse estilo de pence. E aí eu falei, né, que eu tenho
a minha imaginação é bem aguçada no sentido de conseguir olhar, de imaginar o tecido e o tecido se acomodando com esse tipo de recorte. E assim, bem interessante o que a gente pode ter de resultado aí. Gente, será que eu vou ter que compartilhar um por um? Eu tô achando, hein? Porque porque as imagens que estão de ladinho, quando eu faço quando eu faço o giro, ele ele some com a seta e não passa mais. Deixa eu compartilhar. E nessa aqui eu vou acabar falando sem compartilhar, né? Vocês estão ligadas? Olha lá. Aqui um colarinho diferente. A gente tem esse espaço, né, entre o pé de gola e o colarinho, e ele é bem bonito também. É uma forma diferente de traçar, mas que dá um caimento bem legal. A diferença, qual que é a diferença deste colarinho para aquele tradicional que a gente faz a partir dos retângulos? Eu acho que ele fica mais anatômico, né? Ele dá uma curvatura mais pronunciada ali por conta desse desconto que a gente faz. Deixa eu fazer o compartilhamento do próximo. Eu tô perdidinha aqui. Nossa, será muito ruim vocês olharem de lado? Ai, péssimo. Nem eu tô gostando. Deixa eu compartilhar e aí eu viro e explico melhor. Olha aqui, que legal. Aqui a gente tem a cabeça da manga rebaixada e de novo a estrutura do da carcela, né? Capaz que o bichinho tá doidão. Peraí, vamos lá. Oi, deixa eu organizar aqui e compartilhar. Deixa eu compartilhar. Compartilhar, compartilhar. Aí, voltou. Olha lá, na barra. A marcação número 9 é a marcação da nossa carcela e depois as marcações de pences. Quando a gente começa a ver as coisas assim com uma certa frequência, começa a assustar menos, né? Não sei se vocês têm essa sensação, quando você pensa assim, nossa, X coisa que eu vejo pouco. Parece nossa, que bicho de sete cabeças. Aí começo a ver, vejo num livro, vejo no outro livro, vejo num método, vejo no outro método. O negócio se repete, meio que fica marcado na minha cabeça. Não é verdade que vai dando menos aquele frio na barriga? Eu, pelo menos, tenho essa sensação. Não sei se vocês sentem assim também. Vamos ver aqui o que temos de mais interessante para mostrar para vocês. Mais golinhas. Vamos aqui. Também acho bem legal. Esse a gente fecha e agora eu compartilho aqui com vocês. Deixa eu compartilhar. Compartilhar, compartilhar, compartilhar. Esse eu quis trazer também, porque é uma versão mais oversize, com um deslocamento de ombro bem maior aí, de 4 centímetros, na linha do entrecavas 3,5. E aí a gente tem, olha lá, um rebaixamento de cava de 4 centímetros e uma folga de 4. E veja que a folga do quadril é uma folga de 2,5. Então, ali o corte fica um corte mais quadrado, né? Um shape mais quadrado e vai trazendo mais clareza e mais segurança para nós na hora de fazer as nossas interpretações, porque eu tenho base, né? Eu tenho uma base, partiu de um estudo e eu consigo ali na hora mensurar com a imagem do que eu vou fazer, seja um desenho técnico, seja uma foto que eu esteja interpretando, mas eu consigo linkar aquilo que eu falei, né, lá no começo, de fazer links
entre um método e outro. E o próximo, qual será? Aqui uma forma diferente que a gente faz mais. Ah, dá para fazer também no sistema. Eu ia falar, a gente faz mais no papel, né? Abrir ali a pencezinha. Mas dá para fazer no sistema também dessa forma. É uma forma diferente de fazer que eu acho pior. Por quê? Porque você já pode fazer isso direto no traçado. Já faz o diagrama, já joga esses 2 centímetros aí, dois para cada lado ali do punho, da manga, e depois só faz as marcações, marca o meio, a metade da metade e vem distribuindo ali. Então, é uma forma diferente, né? O método traz de uma forma diferente, mas, como eu disse, né? É a gente estudar as diversas formas e escolher o que para nós é o melhor dos mundos. Então, eu acho legal, mas eu não faria assim. Eu faria direto no traçado, que eu acho que seria mais rápido, porque quem modela para o industrial, quem modela por produção, sempre vai tentar buscar modelar da forma mais rápida e com melhor resultado. Então, eu faria, né, ali o diagrama e tchum, tchum, já sairia. Tudo bonitinho. Bom, vejam que a gente trabalhou aqui, então, a comparação dos métodos, esse olhar especulativo, e agora, a partir disso que a gente aprendeu e viu, a gente tem mais bagagem para criar na hora que nós formos modelar, né? Então, são os 3 pilares que eu trouxe aqui para vocês hoje nessa aula, para vocês, né? Hoje nessa aula, que foi comparar métodos, a estrutura, né? Contempla o quê? Comparar métodos. 2, a postura especulativa. E 3, o desenvolvimento da criatividade, né? E da autonomia e da liberdade no interpretar. Bom, finalizo nosso conteúdo da nossa aula de hoje. Deixo um recado para as pessoas que irão assistir esse vídeo gravado. Se você está assistindo gravado, é porque você não está inscrito na nossa lista VIP do Café com Modelagem. E para estar na lista VIP, você pode ir no link da bio do Instagram e fazer a sua inscrição, entrar, né, no grupo VIP para poder receber a notificação e o link para assistir a aula online ao vivo, poder interagir, tirar suas dúvidas, enfim, né, poder estar mais próximo e aprender aí muito mais nas nossas aulas. A nossa aula da semana que vem, que será na quinta-feira também, esse nosso encontro acontece sempre às quintas-feiras, às 20 horas. Então, na nossa próxima aula, o que nós vamos falar? Sobre as máquinas usadas nesse universo da camisaria e as costuras essenciais para que essa camisa tenha um bom acabamento e que esteja alinhada com o que a indústria espera, né? As empresas, as marcas, os clientes esperam como produto que tem aquela carinha de roupa de loja, né? Então, muito dessa carinha vem da modelagem e parte vem da máquina, vem da costura. E se aqui a gente fala só de modelagem, por que que cabe, né? Trazer aqui, então, máquinas e acabamentos? Porque também interfere na nossa modelagem, na margem de costura que a gente coloca, no aviamento que a gente vai usar, porque tem a aviamentação que somos nós quem determinamos, por exemplo, um entretelamento. É o modelista que determina se vai ter ou se não vai ter, onde vai ter, como vai ser, qual a margem de costura que vai deixar, enfim, todos esses detalhes. E, conforme prometido, está liberado o link de venda da imersão camisaria, né? Do zero à camiseira industrial. Eu prometi que quem estivesse aqui presente e entrasse para a nossa imersão no dia de hoje, eu iria trazer um bônus especial para quem estivesse aqui.
E o bônus especial para quem entrar para a imersão hoje será um pack, um pacote com uma pasta, na verdade, com a camisa feminina, a camisa masculina, desenvolvida dentro dos padrões industriais, já com a gradação para você poder modificar essa peça e desenvolver diversos outros modelos. Ela é uma modelagem que você tem o arquivo aberto, então ela estará pronta para você fazer outras interpretações. Então, esse é o bônus para quem entrar hoje na nossa imersão. E também, para quem entrar hoje, tem o bônus lote zero, que tem um desconto super, ultra, mega especial no valor mesmo. Então, vocês entrem no grupo, o link está na bio do Instagram. No final dessa aula, será liberado o link de venda para vocês entrarem para a imersão. Lá na imersão, o que que eu quero levar para vocês? Nossa, tanta coisa que precisava de uns 3 dias. Mas nós vamos falar sobre os processos industriais. Nós vamos falar sobre falar não, né? Fazer. Vamos fazer o desenvolvimento da modelagem da camisa usando o sistema da Mold-Me. Eu quero trazer os principais ajustes, na verdade, eu quero trazer os principais defeitos e os ajustes que vocês precisam fazer para que para evitar que esses defeitos aconteçam. Nós vamos trazer variações, nós vamos trazer. Gente, é tanta coisa. Eu deveria ter feito uma listinha, mas é isso. São processos industriais, as bases, adaptação dessa base para qualquer medida, os ajustes de modelagem, as variações e tipos de acabamento. É isso. Acho que eu lembrei de tudo, certo? Então será um dia assim muito legal que vai começar às 8h30 da manhã e vocês vão ficar comigo. Depois tem horário de almoço para comer, descansar um pouquinho. A gente volta e continuamos à tarde e finaliza às 17 horas. Dentro deste contexto, a gente traz a possibilidade de vocês também terem um e-book com um resumo de toda a imersão. Nós temos outro bônus que é ter acesso às aulas online ao vivo por durante 12 meses. E também o pack de modelagem é um dos bônus que estará lá, ok? Para vocês que estão aqui presentes, né? Se ficou com dúvida de alguma coisa da nossa aula, né? Vocês têm a possibilidade agora de poder conversar comigo, então, aqui depois da nossa aula. Então, eu vou finalizando por aqui a nossa aula de hoje, né? Espero que esse conteúdo possa agregar aí muita autonomia, independência, liberdade na sua forma de consumir informações, conhecimentos e que você consiga tirar o melhor proveito de tudo isso. Então, até quinta-feira que vem, às 20 horas. Um abraço para todo mundo e até mais.